Tamo de volta! Salve, salve, rapaziada, tamo aqui de volta com conteúdo muito da hora, muito gostoso, de qualidade, que muita gente curte, aquelas obras que todo mundo ama, gosta tanto que pede pro cachorro, pra mãe, pra tia, pra todo mundo. E eu sei, meu garotinho, que tu aí se amarra nisso. Então bora pro vídeo que tá quente, viu? Começando com a primeira obra, A It's Soft Rice in Another World, essa beldade em forma escrita. E logo de começo, nós vemos nosso protinha aparecendo, o Zhang Yao. Olha só, que da hora. E de cara dá pra ver que ele é um homem de poucas ideias. Olha essas veias. Mas quando ele percebe o que ele tá vestindo... Mas antes de tudo isso, ele conta pra gente que ele tá voltando da famosa vida que todo mundo conhece. A Sally Thanos. E de tanta exaustão dessa vida, acorda às 6 da manhã, volta às 6 da tarde... Quando ele olha para o céu, ele vê a lua vermelha e fica pensando o que tá imaginando, que não é possível, será que tá ficando doido? Mas quando ele olha para suas roupas, o bichão tá como? Vestido que nem uma menininha. Mas assim que ele desperta, o pai dele entra no seu quarto com uma espátula vestida de dona de casa. Aí ele fala: "Levanta, meu filho, que seu parceiro Long Long tá lá fora te esperando para vocês ir pro shopping." Sei não, hein? Long Long? Aí o pai dele aproveita que também tem que ir no mercado e zoa o próprio filho, falando pra ele ver se pelo menos esse amigo dele não ensina algo de útil pra ele, nem que seja uma maquiagem. Aí ele tirou onda legal, viu? O bichão ficou até sem jeito. Daí o nosso Protazan que fica tipo: Véi, que viagem é essa, véi? "Onde eu tô? Que merda é essa que tá rolando? Fazer maquiagem? Esse Long Long tá tirando, viu?" Daí, o Long Long bate na porta de novo. E o mais intrigante é que na sua vida passada, ele conhecia um Long Long que era seu brother. Só que o maluco era como? O bichão mesmo. Então, ele se troca e vai pra porta. E quando chega lá, o Long Long já começa a falar: "Fazer alguém como eu, com essa beleza reluzente esperando na porta, é um perigo. Se alguma fêmea passa com intenções ruins e me vê, ai que medo." Então ele é? É possível. Olha as ideias desse Long Long. Meu Deus do céu. Aí fica um silêncio. O Prota ignora esse loirinho e fica tipo: "Ué, cadê o irmão Long?" Aí nosso parceiro fala: "Eu sou o irmão Long." Aí o pai dele lá de dentro já chama o Long Long e ele todo feminado: "Ai, tio." Então o pai do Prota já fala: "Tá vendo, Hau Hau? Você tem que ser como ele. Pelo menos deveria fazer um skincare." Aí o Proto já fica como: "Mas que mundo eu vim parar? Que diabo é skincare? Que tá acontecendo? Quem que é esse Long Long?" E por fim, as memórias desse corpo começam a retornar a ele. E ele começa a ver que tudo é verdade. Que tudo é ao contrário e ele não tá ficando louco. As mulheres fazem os papéis dos machos e vice-versa. Agora imagina você nessa situação, vindo parar nesse mundo. Se você tá gostando dessa obra, diga aí nos comentários o que você faria estando na situação do nosso protagonista Hau Hau. Porque olha, que obra maravilhosa, porém um tanto quanto suspeito. Se eu diria! Salve, rapaziada. Chito aqui agora na voz. E eu comentarei a segunda obrinha do vídeo. Para a nossa segunda obra, o nome dela se chama Menari Hari. Traduzindo para vocês seria mais ou menos Homens São Raros. Vocês vão entender assim conforme eu for explicando a obrinha. Então, dale e só bora! E logo de começo, vemos nosso Protinha, que ele está perdendo a consciência. Aí vocês ficam se perguntando, o que tipo rolou? Aí, né, ele vai nos mostrar que ele tá se lembrando que tava indo para a sua casa, quando do nada começou a cair um toró. E adivinha? Ele esqueceu seu guarda-chuva. Típico de brasileiro, né? Brincadeira, rapaziada. Então, né, ele sai correndo, né? Por causa da chuva. E quando o sinal fica verde, ele sai atravessando a rua correndo. Só que, como vocês já sabem, aquele bendito que leva pro Isekai está vindo. Só que dessa vez, não era o Trukikan, e sim um carro preto, rapaziada. Pois é, mano. É a primeira vez que eu vi um carro preto. E ele acerta o nosso Protinha. E depois disso, é a cena do começo, onde vemos ele perdendo sua consciência. Por que ele tá lá perdendo a consciência, rapaziada? Pois o carro preto tava vindo em muita alta velocidade, acertou ele em cheio, rapaziada. Saiu voando até cair lá no chão, né? Literalmente perdendo a consciência lá, se apagando. Ele até
fica pensando, tipo, eu vou de arrasta assim tão cedo, eu sou 22 anos, vou jogar no Vasco. Aí ele começa a escutar umas vozes, né, rapaziada, feminina. Pensa até que tá sonhando. Mas não, ele só estava recobrando a consciência mesmo, rapaziada. Aí as meninas ficam perguntando pra ele se ele tá bem mesmo. Acabou que não tá nem conseguindo abrir o olho direito. E nós tá tipo... Protagonista, acorda, rapaziada. Querendo jogar no Vasco. As garotas, né, chamando ele pra ele ficar consciente, né, pra ele abrir os olhos. Ele abre os olhos, né, e nós descobrimos que o nome dele é Kang Sun-Ho. Elas falam, tipo, chamando ele bem alto. E ao acordar, ele se depara com duas moças enfermeiras, bem respeitosas, né, perguntando se ele tá bem. Aí a enfermeira, que ele ficou desacordado por um bom tempo. Aí nosso prota já fica como? Ih, rapaz. As duas enfermeiras de belo respeito, eu diria, Seong-Yuri e Yoji-Hee, estavam encarando ele. Ele, sem entender nada assustado, se levanta desesperado. As enfermeiras Yuri e Yoji-Hee, de belo grande respeito, fala para o nosso querido Protinha, que calmo, tranquilo. Ele todo desesperado já pede desculpa e pensa, tipo, eu não sofri um acidente? Como eu sobrevivi? Será que foi muita sorte? Aí ele fica raciocinando, tentando entender o que aconteceu. Quando de repente, nossa querida enfermeira de belo respeito Yuri começa a explicar para ele. Ele estava na rua jogado, que ele estava passando um morador, viu ele, que ligou pra emergência, que eles fizeram uns exames nele, mas que ia ficar tudo de boa, tranquilo. Aí ela explica pra ele, né, que ele sofreu um acidente, que bateu a cabeça, pergunta se ele não queria dar uma olhada no espelho, pra ver se não tinha um caroço, né. Pega o espelho lá pra ele, e vai mostrar, né, pra ele onde estava o caroço, os machucados que ele sofreu, né, pra ele olhar bem. Né, ela chega por trás dele, assim, nas costas, e encosta seus melões de um jeito um tanto suspeito. Se eu diria! Aí nossa Protinha toda envergonhada e assustada sem entender nada, tipo, fica pensando, ela não está perto demais? Aí nossa querida bela enfermeira de respeito grande se aproxima do ouvidinho do nosso Protinha e pergunta, você está bem? Segurando suas belas mãos nele. Nosso Protinha fica todo envergonhado, diz que sim, que ele está muito bem, que ele só está meio confuso, se é que me entende, né, rapaziada? Logo em seguida, nossa outra querida enfermeira diz para sua amiga Yuri, você é uma mulher cheia de falsidade, hein? Nossa enfermeira de belo respeito grande Yuri fala, senhor paciente, você deve estar bem desconfortável. Quer que eu massageie suas pernas? Ela diz que é o talento dela especial, se é que me entendem. Nosso Protinha bem assustado. Oi? Ah, enfermeira, precisa ir ao banheiro bem rapidinho. E nosso Protinha sai correndo desesperado. Nossa bela enfermeira Yuri acena pro nosso Protinha, volte logo. Nosso Protinha, depois de sair correndo pensando, essa enfermeira é louca. Nosso Protinha se depara com uma cena bem peculiar no caminho. Uma outra enfermeira dá um tapa em um enfermeiro, de um jeito bem suspeito. Se eu diria! Aí o Protinha fica pensando que esse hospital deve ser bem louco, bem estranho. Então no meio do caminho, rapaziada, nosso Protinha acaba se deparando com mais cenas suspeitas. Se eu diria! Muito suspeitas, rapaziada, não estou mentindo nem um pouquinho. Nosso Protinha fica pensando que ele está num sonho mesmo, mas ele acaba se deparando com uma notícia na TV, dizendo que os homens estão sendo cada vez mais atacados por mulheres, sem a permissão deles, se é que me entendem. Nosso Protinha logo percebe que esse mundo que ele está não é um mundo normal, ele logo volta e acaba se deparando com a Jinri, uma das enfermeiras, dizendo que ele tem que voltar logo. Ele entra na sala, querendo receber alta, dizendo, mas nossa querida enfermeira Yuri, de belo respeito, quer fazer uma bela massagem no nosso Protinha. Nosso Protinha diz que não precisa da massagem, mas nossa querida Yuri insiste e acaba atacando o nosso Protinha na cama. Nossa querida enfermeira Yuri insiste pro nosso Protinha que é de graça e pede pra ele se deitar na cama. Ele deita, ela começa a fazer a massagem. Nosso Protinha solta um som um tanto peculiar e suspeito, eu diria, mas é só uma massagem normal, tudo tranquilo, nada de estranho. Só esses sons que o Protinha soltou, mas tudo de boa. Nosso Protinha então depois pede pra ela parar, que ele não quer mais. Ela só diz que é uma fisioterapia, que tá tudo de boa. Ela se aproxima do novo do nosso Protinha, dizendo que ela não é só boa nessas massagens não. Aí o resto fica por imaginação de vocês, né? Aí, né, acaba acontecendo umas coisas que eu não posso mostrar aqui, fica por imaginação de vocês mesmo, que eu não posso mostrar nem um pouquinho. Aí depois corta, né, temos nossa querida enfermeira Yuri dizendo que não houve anomalias nos exames dele, nos outros, e tá de boa e tudo tranquilo. Aí nossa enfermeira Yuri diz que nosso Protinha pode receber alta. O Prota fica pensando pra onde ele deve ir, pois ele não é mais o mesmo mundo dele, né? Aí nosso Protinha pergunta pra nossa enfermeira Yuri se eles encontraram algum pertence dele, né? Ela diz que sim, que eles foram guardados, que ela vai dar uma olhada pra ele. Ela pega a carteira dele, entrega pra ele. Ele recebe a carteira lá, né? Fica pensando assustado com medo de receber alta, pois ele pensa que se ele voltar pra casa dele, não for mais a casa dele, já que o mundo não é mais o mesmo, ele percebe vendo a identidade dele, que o nome dele, os endereços, nada mudou, continua tudo o mesmo, e só o mundo mesmo mudou. Aí nosso Protinha decide ir pra casa, no caminho ele acaba se deparando com notícias bem suspeitas envolvendo mulheres. Ele logo descobre que a realidade do mundo que ele está agora, que mulheres até vão pro exército, aí vocês ficam pensando, mentira.
Não, rapaziada, realmente isso acontece mesmo nesse mundo. Que basicamente esse mundo está em um desequilíbrio na proporção entre homens e mulheres. Que nesse mundo tem poucos homens e muito mais mulheres. E que homens são bem raros nesse mundo. Que inclusive é muito perigoso para os homens saírem andando por aí sozinhos. Principalmente à noite, rapaziada. E não é mentira minha, não. Realmente é bem perigoso mesmo. Inclusive falam bastante na obra isso. E aí, né, fiquei por imaginações de vocês. Imagina você ir na situação do nosso protinha Kang Suhu em um mundo assim. O que você faria? Deixa aí nos comentários. Sem mais delongas, bora para a próxima obra. E para a nossa terceira grande obra, temos o título de My Lady Lady Nona. E já avisando, vocês vão se surpreender com essa maravilha. Sem mais delongas, só bora. Então essa aqui já começa com o Prota contando que ele era chorão quando era criança. Que tudo que acontecia com ele não era do jeito que ele queria. Os pais deles basicamente não eram bons pais. E com toda essa confusão, quando eles se divorciaram, ele quase foi abandonado. E sempre que acontecia esses BO na vida dele, uma garota vinha confortar nosso querido Prota. E por ser boazinha, o povo tirava proveito dela. No entanto, ela não parecia ligar muito pra essa zoação. A molecada zoava com o Prota porque ele ficava brincando com a tal burra. E mesmo ela se esforçando pra ser gentil com todos, as pessoas não paravam de rir da sua cara. E convenhamos, um pitelzinho desse, um moleque chamar de porca, aí não, hein? Muita sacanagem. Basicamente, ela cuidava dele quando era criança. Fazia comida, dava banho, ficava junto. Eu não posso mostrar a cena, mas você já pode mais ou menos imaginar a situação, né? Ela sempre era boazinha com ele, e ele sempre se esforçava pra ser um chato. Olha, falar pra você, que bicho burro. Desse jeito ele nem se ajuda, né? Com a pessoa do lado dele fazendo tudo pra ele e ele ainda ser chato, é complicado. Mas como nem tudo é perfeito, nossa querida Lady tinha um defeito, a tal Preguiça! A preguiça! Então, ele se decidiu. Iria vazar daquela vizinhança. Agora, no presente, com seus 20 e poucos anos, não que tenha mudado muita coisa, ainda ele era bancado pelo seu pai, mas adivinha quem está lá e levando comida pra ele? A beldade que ele sempre maltratava, tá de volta, e dessa vez como empreguete. Aí ele agradece pela comida, e quando ela tava saindo, o Prota ele pede pra ela lavar a louça. A pia tá cheia de louça, o banheiro parece que é de botiquim. E a gente fica sem acreditar nessa situação. A cada segundo essa obra me impressiona mais. Muito bom. Mas continuando, ela explica que os pais dele foi pra fora do país a trabalho e ela se tornou proprietária do prédio. Em compensação, nosso Prota nem paga aluguel. Não tem como. Esse Prota é cara de pau mesmo, fazendo nossa Lady limpar a casa enquanto o bichão tá sentado mexendo no PC. Como se não bastasse o Prota, junto com ele veio também outros elementos, querendo se aproveitar da nossa querida Hari. Daí, a cena corta pra Hari com os papéis na mão e pelo jeito estão tentando passar o golpe nela. E pelo jeito nosso Prota tá sendo bem tratado depois que a salvou. Aí ele pensa em como ela é ingênua ou se está apenas fingindo. Aí adivinha quem chega? A nona do nosso Prota. E pra quem não sabe o que é nona, é tipo uma irmã mais velha. Se eu diria! Então, as meninas ficam falando que o nosso querido Prota fica se aproveitando delas e inicia essa rivalidade entre os dois. A Lily então pede pra ele chamar ela de Adjuma também. A Hari percebe que o clima tá ficando meio tenso e tenta acalmar um pouco a situação, chamando o povo pra bater um rango. Porém, a Lily não gosta nem um pouco disso. E pra nossa surpresa, nós descobrimos que ele abandonou a faculdade do nada. Então corta pro Prota conversando com um amigo, pelo menos eu acho que é isso, quando de repente a Lily aparece, todo desengonçada, tropeça, cai e derruba tudo, numa posição um tanto peculiar. Se eu diria! Não posso mostrar, mas vocês já imaginam, né? Ele começa a mexer então no celular e assistir umas coisas perigosas, se é que me entendem, que um amigo dele mandou pra ele. E de novo, nossa querida beldade Hari tropeça, dessa vez em um balde com água. Mais desastrado impossível. Nosso Protinha começa então a encarar ela, pensando se sempre foi tão linda assim. Então sai correndo com pensamentos meio sus. E logo depois volta para o quarto e encontra nossa querida Hari assistindo coisas, se é que me entendem. Aí, umas coisas que não podemos mostrar, e no meio disso, chega Lily com suas amigas. Eles correm pra não serem pegos e se escondem no guarda-roupa, mas ela não parece muito preocupada não. Ah, agora eu entendi! Aí começa a acontecer deles dois no guarda-roupa e a Lily escuta e vai investigar e começa a bater no guarda-roupa. Aí ela sai lá de dentro, inventa uma desculpa boba que tinha se molhado enquanto o Prota tava se trocando. Aí os dois se assustaram e acabaram se escondendo no guarda-roupa. Mas nós sabemos que não foi isso. Então, ela conta que o Prota tava com ela, e as meninas perguntam pra ele se é isso que aconteceu mesmo.
Aí, suas amigas ficam na dúvida, e a Lily acaba descontando no Prota tudo isso ter acontecido. E por fim, as amigas elas decidem ir embora, depois desses acontecimentos tão loucos. Mas nosso Protinho, que não é bobo nem nada, mete o louco e chama elas pra jogar um jogo. E pergunta se elas querem brincar com o Opa. As doidinhas logo já se agarram no nosso Protinho. E para a nossa quarta recomendação, rapaziada, temos a obra chamada Circle, que logo no começo vemos nosso Protinha pensando que os adultos sempre dizem que quando você chega na universidade, você pode fazer o que quiser, pode jogar o quanto quiser, pode ficar, namorar como quiser. Cegamente por isso, ele se esforçou muito nos estudos, achando que ele realmente conseguiria tudo isso. E graças a isso, ele tirou muitas notas boas, conseguiu ser aceito na universidade que ele queria. Mas como já sabemos, a realidade não é bem assim, né, rapaziada? Se fosse assim, né, todo mundo se esforçaria para entrar numa universidade, uma faculdade, né? E onde nosso Protinha pensou que ia estar cheio de mulher, rapaziada, só tinha macho. Daí ele fica se lamentando, né, porque não tem nenhuma mulher por perto. E pra bater ainda mais na bad dele, ele se depara com um casalzinho de namorico, rapaziada. É pra acabar, meu. Coitado do menino. Daí ele lembra que vai ter um festival e só ele vai estar sozinho, fica se lamentando sobre o que ele está fazendo de errado. E por conta do conselho do seu pai, ele decidiu focar nos estudos, rapaziada. Que depois disso ele teria resultado com as mulheres, mas ele não acredita mais na ideologia do seu pai, pois como vimos, até agora não aconteceu. Aí corta pra ele assistir uma aula online de uma mulher, onde vemos uma bela professora de respeito, rapaziada, belo respeito mesmo, explicando. Mas nosso plot, como, né, já sabemos, não ia focar na aula, né, e começa a imaginar coisas erradas, se é que não entendem, rapaziada, que eu não posso nem um pouquinho mostrar aqui, se vocês quiserem ver, venham a obra, né. Aí corta pra ele, né, no outro dia, na universidade, que tá tendo um recrutamento de clubes, onde várias pessoas estão sendo convidadas. Aí ele vê duas belas moças convidando o pessoal para assistir uma peça no auditório do clube deles. Ele pega o cartaz que vê que a garota que vai atuar é bem bonita. Aí ele olha para as duas belas moças e acha elas muito lindas, bem lindas mesmo, rapaziada. Decide que vai voltar depois para assistir a peça. As garotas agradecem, uma delas com um olhar um tanto suspeito. Eu diria! Essa moça com esse olhar suspeito é corando, fala que ele tem que vir, que o clube deles é bem famoso. Nosso bruxinha fala que sim, né, pensando em como ela é bem linda. E logo vemos ele sentado na poltrona, né, rapaziada, da peça, esperando a peça começar. Logo vemos nosso Protinha, né, vendo que tem muita gente sentada esperando a peça começar, que eles são bem populares mesmo, pelo tanto de pessoa que tá ali para assistir. Aí a peça tá começando e vemos a presidente do clube entrando, e ele já bem louquinho, pensando em como ela é muito linda, né, mais linda que as outras integrantes do clube. Ela logo se apresenta dizendo que o nome dela é Hannah Lee, que ela é a presidente do clube, explicando que a peça do clube deles se chama Amor Fatal. Espero que todas gostem, se divirtam, agradecendo por escutarem ela, né, mas também, né, quem não escutaria essa beldade, rapaziada. Em seguida vemos a peça começando. Protinha todo babando, dizendo que a Emily é muito bonita e ótima atuando. Mas logo em seguida já fica bem decepcionada, pensando que o tema da peça é sobre sentimentos amorosos e não é tão focado em mulheres, que parece meio clichê a peça. Mas ele pensa que o título é Amor Fatal, que se logo não vai acontecer um plot twist. Em seguida vemos a Emily tomando uma água fora da cena, pensando que ela tem que ir com tudo, que ela é bem capaz disso. Aí em seguida voltamos para a continuação da peça, onde vemos o cara que está doente e a Emily chegando e perguntando se ele está bem, dizendo para ele não se esforçar demais. Ela pergunta se pode ajudar ele com mais alguma coisa. Ele olha para ela com uma cara meio para baixo, dizendo que só tem uma coisa que ela pode fazer. Vemos ele pegando ela pelo braço, ela já estranhando que isso não está no roteiro. Aí acontecem umas cenas que não estava no roteiro, né? Ela dizendo para ele parar, perguntando por que ele está fazendo isso. E aí acontece algo que deixa nosso Protinha bem doidinho, que eu não posso mostrar aqui. Em seguida vemos as luzes desligando e logo voltando. Vemos o personagem da peça dizendo que desde aquele dia ele não viu mais a Seon Young, dizendo que ele não deveria ter feito aquilo com ela. E vemos nosso Protinha pensando que a história parecia sem graça, mas que o final foi muito incrível. E o final da peça termina com o protagonista da peça na prisão. Também, rapaziada, depois daquilo, você é louco, né? Esse foi o final da peça. Vemos o público todo empolgado, batendo palmas, e vemos o Protinha bem satisfeito com a peça. Logo em seguida vemos os atores que participaram da peça fazendo os agradecimentos finais, mas nosso Protinha percebe que a Emily não está fazendo os agradecimentos finais. Então nosso Protinha fica pensando em como ele poderia se juntar ao clube. Aí o nosso Protinha avista as garotas do começo que entregaram o panfleto para ele em enviar a peça e vai perguntar para essas belas moças o que ele tem que fazer para se juntar ao clube. Depois, né, das garotas da tarde se xingando uma a outra, né, uma delas chamando a amiga de cadela, para disfarçar ela já pergunta pro nosso Protinha se ele quer mesmo entrar. Nosso Protinha todo empolgado já diz que sim, ele quer muito entrar. As belas moças explicam que não dá mais, que elas só sentam no começo do semestre e que não tem como. O Protinha então fala que ele entende, né, a situação, meio desapontado. Mas aí vemos nossa querida presidente do clube, Hannah, chegando nas garotas, perguntando o que nossas queridas estão fazendo, porque elas não arrumaram tudo ainda. Elas explicam que nosso Protinha está querendo entrar para o clube. Ela pergunta quem. Nosso Protinha Gion já aparece todo empolgado, falando que ele veio aqui porque ele quer se juntar ao clube.
Então nossa querida presidente Hannah explica que não dá mais, porque já encerrou as admissões. Ele diz que entende e insiste em entrar, pergunta se não tem outro jeito para entrar. E adivinha, ele perdeu totalmente o foco de novo. Aí ela percebe onde ele está olhando e decide usar isso a seu favor, pensando em como ela pode usar ele e depois jogar nossa frutinha fora. Cê é louco, rapaziada, essa presidente tá na maldade, hein? Rapaziada, essa presidente é bem potente. Ela disse que não tem como recusar nossa frutinha, já que ele está muito empolgado. Sei bem, porque ele estava empolgado, né, rapaziada? Vocês sabem. Mas ela disse que não aceitará qualquer um. Nossa querida presidente disse que vai fazer uma prova de admissão especial para nosso frutinha e convida ele para voltar no salão às 5 da tarde. Eles estarão praticando. Nosso frutinha já todo empolgado disse que vai voltar sim. Já vemos uma das garotas que entregou o panfleto pro nosso querido Protinho com uma cara um tanto suspeita olhando para ele. Eu diria. Então corta para a Emily triste, porque as coisas que aconteceram é basicamente a culpa da presidente, né, que fez umas mudanças no roteiro, e a Emily não sabia disso, né, que ela não falou nada e isso deixou a Emily bem na bad. Coitadinha da Emily, fazendo essas mudanças no roteiro, nem avisaram a coitada. Mas aí é nos mostrado que antes da peça, o cara que estava atuando com a Emily na peça que fugiu do roteiro, estava fazendo coisas com a nossa querida presidente, rapaziada, que eu não posso mostrar nem um pouquinho aqui. Depois dessas coisas que eu não posso mostrar aqui, rapaziada, vemos que foi a presidente que pediu para o maluco fazer as coisas que não estavam no roteiro com a Emily. Vemos esse maluco em pânico dizendo que não pode fazer isso com a Emily, mas mesmo assim ele fez e já sabemos disso, né, rapaziada. Aí voltamos para a cena da Emily bem triste, falando que o maluco aí, né, desculpando, falando que foi mal, igual um babaca, né, que ele é um otário, né, rapaziada. Vemos a presidente chegando, indo no babaca, dizendo que ele fez coisas que ela não pediu para ele fazer no roteiro, mas já sabemos que não foi bem isso, né, rapaziada. Mas eu tô falando que essa presidente está na maldade, rapaziada. Vemos ela acabando com o babaca. Você é louco, rapaziada. Essa presidente é muito pilantra mesmo, hein. Vemos a presidente indo até a Emily, dizendo que ficou com pena dela, que comprou umas peças pra ela e umas roupas que são caras, que espera que a Emily goste. Vemos a Emily dizendo para a presidente que ela não podia ter feito aquilo sem avisar ela. Então vemos a presidente falando para a Emily se ela acha que qualquer pessoa consegue escrever uma peça de teatro, dizendo que mudar o roteiro de última hora é bem comum. Vemos ela dando uma na Emily, dizendo que acha que as pessoas gostariam da história sem graça, de um amor platônico. As pessoas não querem clichê. Então vemos, rapaziada, para piorar mais ainda a situação da Emily, a presidente se aproximando com um tom maldoso, dizendo que isso não é o fim, que é para a nossa querida Emily aguardar ansiosamente pelo que ainda virá. Assim encerramos nossa quarta obra do vídeo, rapaziada. Se vocês querem saber como nosso Protinha vai conseguir se dar bem com essa presidente, duas caras, deem uma obra Circles, rapaziada. Mas sem enrolação, rapaziada, bora para a nossa próxima obra. Temos The Extra Novel. Basicamente, não é nos contado pelo protagonista que ele criou uma história, que o mundo se tornou uma calamidade, onde dungeons e torres e monstros começaram a surgir. Estavam esses monstros atacando os humanos, trazendo assim um desastre global, especialmente na península coreana. Ele nos conta que essas dungeons e essas torres não paravam de surgir nessa região, né? Que o nível de periculosidade ali era bem maior que em todos os outros países, que ali era um inferno, literalmente. Mas onde tinha mais escuridão era onde certas luzes eram mais aparentes. E surgiram os heróis, que eram a esperança da humanidade nesse desastre que estava acontecendo na Terra. O Proto também nos conta que os heróis eram esse poder que a Coreia usava para poder vencer a batalha contra os monstros. Conforme foi se passando o tempo, o controle das torres e dungeons eles foram voltando a ser domínio deles, e o tempo foi passando e a Coreia se tornou uma potência global e começou a rivalidade com a maior potência, que era os Estados Unidos, e que a Coreia era o ponto de encontro dos principais e todos os heróis ao redor do mundo. Então fundaram uma instituição de heróis e a magia de última geração como uma medida de segurança para evitar o aumento de perigo nessas regiões, como aconteceu na Coreia. Eles estavam basicamente evitando que aumentasse de novo o nível de perigo, planejando. E o Proto nos conta que o nome dessa instituição é o Cubo, e que ali é onde está o maior herói da Terra, aquele que será o salvador do mundo. Mas como nem tudo são rosas, o seu rival também está lá. Isso tudo só foi uma explicação do contexto histórico dessa obra, que o criador desse mundo, diferente do que conhecemos, não foi Deus, mas sim o protagonista. Porém tem um problema: tudo que acabamos de falar que o Proto escreveu se tornou realidade, e ele veio parar nesse mundo. E nesse mundo, o salvador se chama Kim Soo-ho, mas como já era de esperar, ele tem um segredo que ninguém além dele mesmo sabe. Porém temos Shin Jong-gak chegando na cena, e adivinha, ele é o rival do Prota dessa obra, ou ao menos tem potencial para ser o futuro vilão dessa história. E esse cara me lembra um certo alguém aí, rapaziada. Eu não sei vocês, mas ele tá me lembrando um certo cara aí que eu não gosto muito. Apesar de serem apenas cadutos agora, no futuro Jong-gak vai se tornar um vilão, por seu complexo de inferioridade em relação ao Prota da obra. E para tudo isso realmente estar acontecendo, não tem como não ser o mundo que o nosso querido protagonista criou, né? Apesar que foi ele que criou, ele sabe que isso vai acontecer no futuro. Aí nosso protagonista descobre que na verdade ele é um figurante nessa obra, e seu nome é Shundung. Ele fica sem acreditar que seu nome é Shundung. E o cara que tá sentado ali ao lado confirma, sim, seu nome é Shundung. O protagonista fica sem acreditar, porque seu personagem é tão desconhecido que nem ele lembra de ter criado um personagem com esse nome nessa história. Olha o nível do coitado. Nem
nem ele lembra desse personagem que ele criou. Cê é louco, rapaziada. Ele é um personagem que nem ele lembra da história que ele criou. Aí então ele, tipo, olha pro telão e percebe que tem um ponto de interrogação na cara dele. E ele fica literalmente sem entender nada. E sabe o porquê? Porque ele é um personagem tão aleatório que nem rosto ele tem. É só um randola na história. Veja como massacraram meu garoto. Nem contato com os personagens principais ele tem. Ele só foi usado pra tapar o buraco. Aí ele fica se rebaixando cada vez mais. Aí corta pra ele lá do nada, né? Chega um e-mail pra ele, contatando ele para uma proposta, né? De mudança da sua novel. Aí ele explica que essa novel parou de ser produzida porque ele acabou tendo uns problemas de saúde. E essa parte aqui é basicamente antes dele parar nesse mundo, lá na vida dele normal, no mundo normal na Terra, entendeu? Aí ele fica se perguntando porque será que eles mandaram um e-mail desse? Porque iriam querer mudar algo, sendo que já havia parado de produzir a obra. Aí descobrimos, né, que ele respondeu esse e-mail, que provavelmente isso foi a causa dele parar nesse mundo. Então, ao se deparar com seu rosto no espelho, depois, né, de 2 semanas, ele já tá se acostumado, né, com o ponto de interrogação na cara dele, né, que eu não tanco, rapaziada, esse ponto de interrogação na cara dele. E esse personagem que ele se tornou realmente é um random nessa nova, né. Ele até tentou descobrir que havia lançado ele nesse mundo, mas não teve resultados. Basicamente, nem ele lembra de ter criado um personagem assim. Pô, é muito estranho, rapaziada, isso aqui. Tá muito suspeito. Sinistro. Então, né, rapaziada, o protagonista ele chega à conclusão que ele vai ficar nesse mundo por um bom tempo, ou até mesmo para sempre, dependendo da situação. Ele fica bem pistola, porque vai ter que ficar 10 anos com esse belo rosto, né, com essa pergunta na cara, literalmente esse ponto de interrogação, né, que, rapaziada, eu não tanco esse ponto de interrogação. Tô rachando toda vez que eu vejo esse ponto de interrogação na cara dele. Coitado, precisa de um rosto. Aí, né, ele decide levantar a cabeça e pensar no jeito de resolver isso, e conclui que vai seguir a história principal da novel, pois parece a melhor opção para isso, e ele vai ter que frequentar a escola, né, rapaziada? A Kubo, que literalmente, rapaziada, esse lugar aí é conhecido como Kubo mesmo, é o nome. Se trata de uma ilha localizada no Mar do Leste, e 50 mil pessoas habitam ela, né, tanto os cadetes quanto os cidadãos normais, e o centro da cidade e da história é a escola de treinamento de herói, a Kubo. E o corpo que ele agora possui também é um cadete dessa escola da Kubo, e ele não sabe nem se esse corpo possui habilidades, mas para estar ali na Kubo, né, ao menos tem um talento tem que ter, né, porque para entrar ali você tem que ter pelo menos um talento. Afinal, essa escola é bem perigosa, né, rapaziada? Pois afinal tem os antagonistas, os vilões, os parceiros, os rivais e por último o protagonista da obra também, o salvador desse mundo. E o Prota vai ter que conviver 10 anos com esse povo aí e nem rosto o menino tem. Não dá pra tancar, rapaziada, esse ponto de interrogação na cara dele. Pois um longo dia ele vai pro seu quarto e encontra uma caixa, né, uma encomenda lá. Aí ele pensa que algo pertence dele e adivinha, era um notebook dele. Aí você, tipo, o notebook, rapaziada, é um notebook, tipo, da vida dele normal na Terra, quando ele escreveu a novel. Literalmente, um tanto suspeito, né? Tipo, quem deixou esse notebook ali, né? Suspeito. Eu diria. Ele fica bem surpreso, né? De o notebook dele estar ali nesse mundo, né? Porque não faz o menor sentido. Aí ele liga o notebook e aparece uma mensagem um tanto suspeita. Eu diria. E olha quem aparece, o tão esperado sistema, que vai mostrar todas as informações do nosso prota. Aí aparece a sincronização quase completa. E tandã, finalmente o bendito rosto. Nosso garoto agora tem um rosto, rapaziada, finalmente, comemorem. Aí, né, rapaziada, depois de finalmente ele conseguir um rosto, né, agora não tendo mais aquele ponto de interrogação na cara e tendo que olhar pra aquilo, e nós também nem tendo mais que olhar pra aquilo, né, que já tava me deixando bem incomodado. Ele fica sem entender nada, né, surpreso com tudo que acabou de acontecer, e descobre que nesse mundo existe uma coisa chamada de ascensão, quando a pessoa ultrapassa seus limites e consegue descobrir seus talentos, habilidades, coisas como valores. Basicamente você consegue ver sua janela de status e descobrir no que é bom, como fraquezas, habilidades, entre outras coisas. Ele ficou impressionado com uma dessas coisas, como a sincronização e a inicialização, porém ele não sabe muito bem ainda as finalidades. Porém ele suspeita de que isso é o motivo agora dele ter um rosto, e o que antes era atributos, agora se tornou pontos. Então ele percebe que possui uma habilidade estranha que nem ele entende. Rapaziada, depois de tudo isso, eu acho que tudo o que aconteceu aqui é um tanto quanto suspeito. Eu diria. Mas basicamente essa habilidade que ele não entende, ela faz com que ele consiga escrever ou editar algo da história a partir do seu PH. Não sei ao certo o que é esse PH, mas creio que sejam os pontos que ele ganhou. E ele fica tipo... Mas que porra é essa? Rapaziada, o que é mais estranho de tudo isso é que nem o protagonista se recorda de ter escrito algo assim na novel dele. Ele pensa que talvez ele tenha que aumentar sua importância nesse mundo, e é por isso que ele ganhou esse laptop, o rosto e todas essas habilidades estranhas. Não sabemos ainda, mas provavelmente essas habilidades que ele ganhou talvez seja para que ele consiga interferir na história desse mundo. E vemos na tela, fala que essa informação só vai ser desbloqueada no fim da história. Um tanto suspeito. Eu diria.
Finalizando, vemos que se o Prota quiser voltar pro mundo dele normal, ele vai ter que interferir na história principal, um tanto quanto difícil. Eu diria. E assim, né, rapaziada, terminamos com a The Extra Novel. Se vocês quiserem ler, o nome é The Extra Novel. Uma obra muito boa, eu diria, rapaziada, porque quando eu li essa obra, eu gostei bastante dela. Rapaziada, esse foi o resumo. Espero que vocês tenham gostado de verdade, pois deu um trabalhão fazer esse vídeo, mas eu gostei muito, né? Andei lendo bastante manhwa e pensei bastante em trazer esse conteúdo aqui no canal. Estamos de volta aí, né? Eu e o Rimuro, né? É a outra voz que falou aqui também no vídeo. Eu agradeço a todos por terem assistido o vídeo. E deixa aí nos comentários, né, o que vocês acharam, ideias de vídeo, se vocês tiverem alguma sugestão de mais obras que vocês querem que eu traga. Comenta aí que no próximo vídeo podemos trazer junto de outras que também já estamos pensando. Deixem um like aí, se inscrevam por favor, para que o YouTube entenda que vocês estão gostando do vídeo, divulgue mais para mais pessoas. E é isso, nos vemos no próximo vídeo e fui!